Esse vídeo aqui eu tô gravando em 2021, uma época onde os PCs estão muito caros no Brasil. Agora, como todas as peças boas no mercado brasileiro estão mais caras, no geral, fica mais difícil para você montar uma boa configuração de PC ou então uma configuração excelente sem desembolsar muita verba. Mas não se desespere, se você chegou nesse vídeo, você deve ter interesse em montar uma configuração de PC boa para produção e boa para alguns trabalhos digitais também, mas que não seja extremamente caro como algumas máquinas da NASA e nem igual o PC da Xuxa, e sim um PC quase uma workstation básica para você rodar alguns programas pesados para edição de fotografias, imagens, edição de vídeo, produção de música eletrônica, edição de áudio e que dê para você jogar alguns jogos também. Então eu vou te falar a configuração de dois tipos de computadores que eu uso aqui e você pode usar também, porque eu já testei as peças e dá para você produzir tudo que tem aqui no meu canal no YouTube que eu já produzi. E até mais, dependendo do seu conhecimento. O primeiro que eu vou falar é um PC meio intermediário. E o segundo é um PC mais fraco. Na minha configuração de um PC intermediário com um preço mais em conta, eu coloquei um processador i5-3470, que é um quad-core que tem de 3.2 GHz a 3.6 GHz com turbo. Um i5 da terceira geração. Esse processador é uma boa CPU. Essa vai ser a nossa unidade de processamento central. Placa-mãe, eu escolhi uma modelo B751155. A placa-mãe tem que ter saídas USB, conexões SATAs para o HD e PCI Express para as placas de vídeo. É claro que o nosso computador de produção vai ter uma placa de vídeo também, senão fica pior para editar os vídeos para a internet e jogar jogos pesados vai exigir muito do processador. O i5-3470 tem uma GPU integrada, a HD Graphics 2500. Ela até roda alguns jogos, mas ela é muito fraca. O processador pode ficar em uso o tempo todo a 90% a 99%, e isso deixa a temperatura muito alta, com softwares e jogos pesados. Por isso, é melhor você dividir todo esse peso de processamento gráfico entre o processador e uma placa de vídeo off-board, porque uma placa de vídeo off-board tem a sua própria memória e o seu próprio processador. Então, nesse seu PC, você precisa muito de uma placa de vídeo off-board real, não GPU integrada. Mas agora que está acontecendo esse fenômeno da crise do aumento brutal dos preços das placas de vídeo no Brasil e no mundo todo, não existe quase que nenhuma placa de vídeo barata nesse mercado. Não tem nada com custo-benefício justo, os preços estão muito caros. As únicas placas com um preço mais ou menos em conta são a série GTX, por exemplo, a GTX 550, a GTX 650 e a GTX 750, onde os preços variam de 500 a 800 reais. A série GTX são aquelas super placas de vídeo de qualidade. Essas placas de vídeo são realmente incríveis. Elas que são as principais responsáveis pelo poder de processamento gráfico, a nossa GPU, Unidade de Processamento Gráfico. Sem dúvidas, a obra de arte mais evoluída do planeta e mais avançada é aquela que você vê através de uma placa de vídeo 3D, uma GPU, Unidade de Processamento Gráfico. Por isso é o sonho de muita gente ter uma placa de vídeo dessas, mesmo que seja uma GTX de entrada. Só não compre GT 210 nem GT 710. Pega GTX. Agora a nossa memória RAM. Dá pra fazer alguma coisa com 4 GB de memória? 4 GB até dá pra fazer muita coisa. Dá pra produzir, mas tem um limite rápido. Quando você vai lotando de coisas no software, isso ocupa muito espaço na memória RAM. Ou então, se você abre um jogo pesado, vai gastar a memória RAM toda. Ou então, nem vai abrir e rodar, porque só tem 4 GB. Então, eu recomendo mais que você compre uma placa
placa-mãe que tem slot para 16 GB de memória RAM ou mais. Esse modelo que eu falei aqui no vídeo tem slot para 16 GB. Então, se tiver curto o orçamento, você começa com 8 GB de memória RAM e depois você compra mais pentes e aumenta para 16 GB essa máquina, que vai rodar os programas bem melhor. Essa placa-mãe dá para fazer o upgrade de memória até os 16 GB e o upgrade de processador do i3 até o i7. Dá para você colocar um i7 3770, por exemplo, depois, que já é um processador mais poderoso. E a questão do HD agora, HD ou SSD? Eu vi um anúncio vendendo uma workstation na internet modelo mais básica que usava um HD de 1 TB de espaço de memória, mas na configuração do nosso PC para produção eu decidi colocar um SSD de 240 GB, porque o SSD é uma tecnologia mais veloz e o PC não é bom ficar lotando de pastas e arquivos. 240 GB é o suficiente para instalar os softwares de produção e produzir os arquivos da sua produção e depois guardar nas nuvens, na internet, ou então no pendrive ou no HD, ao invés de guardar no PC, que vai ocupar muito espaço no SSD. E para finalizar, uma fonte de 500 watts reais e um gabinete. O gabinete pode ser qualquer um que você quiser, mas tem que ter espaço para as peças, é óbvio, e abertura na lateral para não aquecer demais também, porque aqui no Brasil o calor é tanto que os nossos computadores passam mal, tem que abrir aquela lateral. Essa configuração intermediária básica é a mais próxima do PC que eu comprei para mim usar e que eu já testei, que no total custa cerca de R$ 2.100 a R$ 2.500 novo, dependendo do modelo da placa de vídeo que você escolher. Isso atualmente, de acordo com a pesquisa que eu fiz, no mercado brasileiro, pela internet. Se for em algumas lojas reais, pode custar mais caro ainda. Agora, se você tá sem grana e R$ 2.000 é muito caro para você, pode ficar tranquilo, que eu também tenho uma outra configuração de um PC mais fraco, que custa cerca de R$ 700 a R$ 800 novo, que dá até para rodar alguns programas de produção e edição mais pesados. Dá para produzir muita coisa de qualidade com esse PC mais fraco também, mas depende do que você vai fazer. Eu vou colocar aqui para você ver essas animações. Essas animações e cenas que você tá vendo, eu produzi utilizando um PC fraco com processador dual core, um E8400. Mas infelizmente não vai dar para você jogar jogos com um gráfico muito foda, não vai dar para rodar direito. Então ouça agora as configurações de um PC fraco para você montar atualmente. Pega aí um processador E8400, uma placa-mãe IPM41D3, coloca memória RAM, uns 4 GB de memória RAM, e uma placa-mãe que tem slot para 8 GB. Placa de vídeo, pega essas placas de vídeo mais simples, tipo GT210, GT710. HD, pega um HD de 500 GB. Fonte, coloca uma fonte de 500 watts, porque se você quiser trocar a placa gráfica desse computador depois, aí melhora, você pega outra placa de vídeo depois que melhora. Esse computador mais simples custa cerca de 700 a 800 reais e dá para produzir bastante coisa também. Quase tudo que tem aqui no meu canal do YouTube dá para produzir com esse computador fraco. As músicas, os vídeos, tirando algumas músicas, a maioria dos vídeos dá para fazer tranquilo. E essa daqui é a minha configuração final para montar um PC um pouco meio intermediário, digamos assim. Processador i5 3470, placa-mãe B5 1155, memória RAM 8 GB com slot para 16 GB ou então 32, mas essa placa-mãe que eu falei tem slot só para 16, mas já tá bom, 16 GB já tá bom. Placa de vídeo, a GTX 550, ou então a GTX 650, ou então a 750. SSD de 240 GB e fonte de 500 watts. Esse PC custa cerca de R$ 2.100 a R$ 2.500 novo. Agora, se você quiser fazer igual eu e montar os dois computadores com essas duas mesmas peças igual eu fiz, aí eu vou falar aqui pra você quanto que custa. Eu montei dois computadores com essas peças. Um computador PC fraco custa cerca de R$ 700, mas o outro PC um pouco meio intermediário eu paguei de R$ 2.100 a R$ 2.400. O preço varia de R$ 2.100 a R$ 2.400. No total, os dois computadores me custaram cerca de R$ 3.100 a R$ 3.400. O ideal para você produzir é você ter dois computadores, porque
quando um computador estragar ou dar problema, você já tem outro. Ou então, para poupar os computadores, quando você for fazer uma tarefa ou então produzir alguma coisa mais simples, você usa um PC fraco. E quando você for produzir alguma coisa mais pesada, mais complexa, mas é só você usar essa estratégia. No PC fraco, você roda softwares que já são mais antigos. E no PC intermediário, você coloca uns softwares que já são da época mais atual. Dá pra rodar uns softwares de 2020, de 2021. E com esse pensamento na cabeça, você coloca o negócio pra funcionar. Eu tô falando software de produção. Eu não tô falando de jogo. Eu tô falando de software pra produzir. Software de trabalho, edição e produção. Isso aí você vai conseguir rodar com essa configuração que eu falei aqui. Eu tenho certeza. É lógico que com algumas limitações, mas provavelmente vai rodar.